Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de projeto de produto. A aula de hoje vai ser sobre produtibilidade. Nós vamos falar sobre o assunto da hoje é produtibilidade, né? A aula é 11 e o livro que nós estamos utilizando é a Introdução ao Projeto de Produto, do Idomar Carpes Jr., ok? Referência bibliográfica. Bom, primeira coisa aqui, nós vamos fazer só uma introdução rápida do que é produtibilidade, né? Então, a produtibilidade é a qualidade de um produto de ser facilmente produzido, ok? Isso aqui é uma introduçãozinha, né? A definição, mas não é uma... Nós vamos colocar uma definição no outro slide. Ela trata da escolha de processos viáveis de produção que envolvem fatores como qualidade, quantidade e materiais a serem utilizados. Agora sim entra a parte de definição de produtibilidade. Então, ela consiste na adequação no desenvolvimento de um produto à sua fabricação, incluindo a utilização de processos viáveis em função da qualidade exigida, da quantidade a ser produzida e dos materiais que serão utilizados. Então, isso aqui para a gente é a definição que nós vamos utilizar. Ok? A produtibilidade ela está atrelada a certos custos de produção, certo? Assim, ela tem reflexo direto nesses custos, ok? Então, como está indicado aqui, né, nessa figurinha, a produtibilidade ela tem reflexo direto nos custos de produção. E aí, se eu imaginar, por exemplo, aqui colocar assim, produtibilidade P, né, e custos de produção CP. Então, quanto maior for essa produtibilidade, quanto pior for essa produtibilidade, tá? Quanto pior for a produtibilidade de um produto, inversamente proporcional estão os custos de produção. Serão maiores os custos de produção. Tá? Então, são inversamente proporcionais os dois. Nós podemos dividir os custos, tá, em diretos e indiretos. Os custos diretos de produção, eles são atribuídos em três fatores, tá? Há três fatores que são os custos de manufatura, que está relacionado à produção mesmo, né? Lá na fábrica, através de máquinas, os custos de projeto, desenvolvimento do projeto, tal, conceito, etc., desenho, né? E de produtividade dos trabalhadores. Então tem esses três tipos de custos. Se a gente especificar só os custos de manufatura, então são esses custos que aumentam o custo de produção. E quando isso acontece, né? Quando os custos de manufatura aumentam? Então, por exemplo, se eu tiver um componente que é muito complexo, tá? Ele tem vários módulos aí dentro da sua estrutura física, então ele tem uma complexidade alta. Então, isso vai elevar o custo de manufatura. Quando a gente fala em tolerância, né, se você tem um produto e esse produto tem uma precisão em relação às suas medidas muito apuradas, as tolerâncias desse produto são mais estreitas, que a gente fala, né? Então, isso eleva o custo também de manufatura. Quanto maior o nível de acabamento do produto, também maior vai ser o custo de manufatura. E quanto menos mecanizada for a produção, também vai ser maior o custo de manufatura. Ok? Então, esses são alguns
algumas características que elevam o custo de manufatura. Para que um produto seja bem mais eficiente e seja facilmente produzido, tem que ser observadas algumas recomendações de projeto de manufatura. Tá? Essas recomendações são as seguintes. Existem várias recomendações, tá? Mas aqui foram selecionadas algumas, só para a gente ter alguma ideia. Que elas estão voltadas para o aumento de uma produção mais econômica, né? Então, se eu tiver um produto que tem poucas peças, tá? A geometria dele é simples, eles têm necessidade de poucos ajustes enquanto está sendo fabricado. Então, esses três itens vão oferecer um baixo custo, tá? E maior confiabilidade de produção. Reduzir também o número de peças num produto, por exemplo, ou fazer com que uma única peça tenha várias funções, isso reduz o custo de manufatura. O projeto de componentes ele tem que ser realizado para que se utilize o processo de fabricação mais econômico possível, tá? O uso de componentes e materiais padronizados beneficia a produção em grandes quantidades, mesmo com uma produção em pequena escala, tá? Quando a empresa produzir produtos semelhantes, você pode usar a modularização que a gente discutiu nas outras aulas, né? Você tem um produto e ele é modularizado. Você tem vários módulos aí dentro do produto. E se você tem tolerâncias, como a gente disse ali, muito estreitas, né? Isso aumenta o custo de fabricação. Então é interessante que você, se você puder evitar que essas tolerâncias sejam muito estreitas, seria melhor, né? Em relação a materiais, nós temos materiais que devem ser processados mais facilmente durante a fabricação. Então, se você puder escolher materiais que facilitam o processo de fabricação, melhor. E a quantidade mínima de material que você vai utilizar para uma peça, né, pode ser avaliada pelo projetista do produto, de forma a diminuir o custo de produção. Outra forma é o seguinte, você tem peças e componentes que têm que ser projetados sempre com máquinas convencionais. Se você tiver dois tipos de máquinas, né, máquinas convencionais e máquinas especiais. Sempre de preferência as máquinas convencionais, a não ser que não tenha jeito, né? Você tem que realmente usar a máquina especial. Se você conseguir, né, use as máquinas convencionais, porque são mais baratas e reduzem o custo de manufatura. Aqui nós temos uma tabela que mostra a relação de tolerâncias e custo relativo aproximado. Então você vê o seguinte, ó, quanto mais apertada, quanto mais preciso é uma tolerância, né? Então a tolerância aqui de um produto ela é muito mais precisa. Então o custo para produzir essa tolerância é muito maior, né? Muito mais caro. Então, você tem que procurar, se possível, usar tolerâncias menores. Isso reduz o seu custo de produção. E o ideal é projetar peças, né, para serem produzidas sem reposicionamento intermediário.
Isso promove economia de operações e de tempo, reduz o custo de produção. Se a gente falar em fixadores de peças, né, por exemplo, rebites, parafusos, etc., ele aumenta o processamento e custo de manufatura. Então, se você puder evitar esses tipos de fixadores, melhor. Os acabamentos superficiais de nível muito elevado, né, que produzem rugosidades superficiais pequenas, né, podem ser evitados sempre que possível. Isso também aumenta o custo de produção. Aqui nós temos um comparativo de custos e tempo de operação em função da rugosidade. Então, a rugosidade aqui é 6,3 micrômetros, tá? Então, temos um valor. Aqui a rugosidade, ó, ela caiu bastante, tá? Então, o custo relativo aproximado foi aumentando conforme a rugosidade foi reduzindo. O tempo aproximado de operação ele foi aumentando, tá vendo? E um exemplo de operação para cada tipo de rugosidade. Se a rugosidade é maior, é uma usinagem mais áspera. Se a rugosidade é bem menor, como essa última aqui, né? Praticamente o processo que ele usou foi polimento. É um processo mais caro, né? Então, o custo de produção aumentou. Então, a rugosidade também está relacionada, se você quer uma rugosidade mais fina, né? Ela está relacionada com o aumento do custo de produção. Bom, a consulta e troca de informações com o pessoal da manufatura, elas devem ser sempre incentivadas, tá? Isso vai permitir que você conheça as reais capacidades do processo que você trabalha, tanto em termos de tolerância, em termos de dimensões, acabamentos e propriedades adicionais do seu processo. Isso pode ajudar na redução do custo de produção. Também é aconselhável, né, que seja feita consulta e troca de informações com o pessoal de compras. Tá? Isso permite que você conheça a disponibilidade e os custos de insumos, possibilidades e novidades em termos de materiais e equipamentos e serviços terceirizados de manufatura. Em relação às operações secundárias, tá? Como inspeção, transporte dentro da fábrica, de manuseio, pintura, tratamento térmico, essas, se puderem ser evitadas, né, para reduzir o custo de produção, melhor. Também instruções de manufatura que são de difícil execução e não agregam valor ao produto, não contribuem também para o desempenho do produto, se possível, devem ser evitadas para reduzir o custo de produção. O projeto de componentes e do produto como um todo devem ser condizente em termos de forma e complexidade com as quantidades que serão produzidas. Okay? Então, esses seriam alguns termos aí que orientam uma produção mais econômica do nosso produto. Ok? Agora a gente vai falar sobre alguns tipos de processos produtivos. Existe uma infinidade de processos produtivos, tá? Só que aqui foram selecionados alguns para que vocês tivessem noção aí, caso fossem um dia ter que trabalhar com a área, né? Ou mesmo se tivesse a sua própria empresa, né, e você precisasse conhecer esses processos. Aqui foi feita também uma divisão dos processos que, por exemplo, alguns processos são mais voltados para a área de metais,
alguns processos para a área do uso de plásticos, né? E são esses processos que foram selecionados aqui, ok? Nós vamos começar falando um pouquinho primeiro sobre processos de conformação de metais. Esses vão ser os primeiros e tem uma variedade aí para a gente apresentar, ok? Bom, então vamos começar primeiro com esse processo de conformação aqui de estampagem. Normalmente esses tipos de processos aqui para um nível mais educativo, né? A gente geralmente apresenta uma figura principal aqui, né, mostrando o processo. Então, o processo de conformação do tipo estampagem, tá? Se a gente fizer uma descrição resumida aqui, a gente tem o seguinte: a gente tem uma chapa metálica, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, essa figurinha, em vermelho aqui, ó, tá? Essa é a nossa chapa metálica. No processo de estampagem, ela pode ser cortada ou conformada. Aqui, nesse exemplo, tá? A nossa chapa ela foi conformada. Como que ela foi conformada? Foi utilizado uma prensa, tá? Então, normalmente esses processos utilizam prensas. Elas têm um tamanho bem considerável, de altura também, né? Depende do processo, mas normalmente elas são grandes, tá? Tamanhos grandes. E aqui, a parte da prensa, ela tem um punção, tá? Tem um volume elevado, tem um certo diâmetro aqui, e esse punção ele é orientado por um eixo, que a gente está vendo aqui, ó, tem um eixo, né? E esse eixo ele está contido aqui pra gente, tá? A gente pode pensar que isso é um cilindro, né? E o punção está dentro desse cilindro. E esse punção está entre matrizes, tá? Então tem uma matriz aqui e outra matriz aqui, tá? Tem as matrizes que vão orientar o punção. Então, na primeira etapa, o punção está parado ali, a chapa é colocada sobre a matriz, tá? Aqui tem um espaço vazio, por onde o punção provavelmente vai passar e vai danificar, modificar a chapa, né? Então tá aqui, ó, punção, isso aqui é movimentado por comandos hidráulicos, pneumáticos, tá? Então o punção é movimentado para baixo através de forças, tá bom? Então a gente está vendo aqui, ó, tem uma força que faz com que o punção vá para baixo e ele vai deformar essa chapa. Tá? Aqui tem um espaço para deformação, ok? Na estampagem, a parte que envolve o esticamento aqui da chapa, ó, nesse processo a gente chama de estiramento. Tá? Na estampagem que é mais, vamos dizer assim, ela tem um curso maior, né? Seria um tipo de estampagem profunda, ó, certo? Então ela é deformada praticamente no formato do punção aqui. Então esse é o estiramento e essa é a estampagem profunda. Esse tipo de fabricação normalmente é utilizado para fabricação de panelas, tá? Mas você também pode ter processos que são utilizados no meio automobilístico, né? Para conformação de superfícies do veículo mesmo. A parte externa do veículo, as chaparias, podem ser feitas por esse tipo de processo. Então, esses processos geram formas e desenhos tridimensionais.
ok? Qual que é a vantagem desse processo? A produção de peças, né, nesse caso, ela é rápida. Você imagina, né? Chega aqui uma chapa, basicamente só o punção desce, sobe, já deforma o seu produto, né? Se for o caso uma panela, já deforma e já é retirado aqui, né? Normalmente tem um punção aqui embaixo que remove essa chapa deformada e já é empurrado para fora. E aí já vem outra e continua o processo. Então é um processo muito rápido. Se você pensar que esses materiais são só chapas, então o custo de materiais ele é extremamente baixo em relação a outros processos, né? E o processo, pessoal, é praticamente totalmente automatizado, né? Porque a chapa ela entra aqui automaticamente, ela é deformada automaticamente, ela é tirada automaticamente, ela é empurrada automaticamente. Quais são as limitações desse tipo de processo? O ferramental, tipo uma prensa ou equipamento, se a gente falar em prensas utilizadas na indústria automobilística, né, ou mesmo aeronáutica, para peças maiores, o ferramental é caro, se a gente pensar dessa forma. Agora, como a produção para dar lucro tem que ser em larga escala, então, de certa forma, ela é econômica desse aspecto, né? As chapas, elas precisam ser de espessura uniforme. Então, isso seria uma limitação do processo. E as bordas da chapa, tá, estampada, elas podem tornar-se cortantes e rugosas. Então, isso pode ser um problema. Alguns materiais que são utilizados para esse tipo de processo. Então, aço carbono, aço liga, alumínio, ligas de cobre, metais preciosos, tá? E entre outros. As tolerâncias dimensionais que são utilizadas nesse processo é da ordem de mais ou menos 0,05 ou 0,8 milímetros. Essas são as tolerâncias. Tamanho e complexidades usuais, né? Elas variam desde pequenas peças de relógio, tá, com espessura de chapa de 0,025 milímetros, né, até peças para caminhões com 20 milímetros de espessura. E os aspectos econômicos desse tipo de processo. A produção para esse tipo de produto, né, com utilização de chapas, tal, ela só é viável em larga escala, tá? Porque o ferramental, o equipamento, ele acaba sendo caro, né? Beleza? Então, a produção, para compensar esse tipo de processo, ela tem que ser em larga escala. Aqui temos um exemplo, né? Principalmente aquela parte traseira de computadores, tá? Atrás dos computadores aí, ó, você tem a parte da fonte de alimentação, né? Então, você pode utilizar esse tipo de processo para fazer cortes aí da chaparia utilizada em computadores, tá? Principalmente do gabinete lá da torre, né? Então, essa parte dos computadores aí do gabinete, ela é toda feita por conformação, tá? Processo de estampagem. Ok, então, saindo do processo de estampagem, nós vamos entrar num processo número 2, que é o processo de extrusão. O processo de extrusão é utilizado na formação de novos produtos, principalmente para a fabricação, por exemplo, tá, de fios, pregos e produtos, tubos, né? Vou colocar tubos, tubulações,
metálicas. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de processo que é utilizado na fabricação desses tipos de produtos. Então, como que é o processo? Então, imagine o seguinte, ó, você tem aqui, ó, essa parte maior, a gente vai chamar de tarugo, que poderia ser um material que é comprado de forma cilíndrica, ele é bem pesado, né? Tá? Poderia ser de aço, por exemplo. Ele tem um certo diâmetro. Esse material ele é colocado numa câmara, como vocês estão vendo aqui, ó, uma câmara. Essa câmara ela é formada devido a máquina possui duas matrizes, tá? Então, uma matriz 1, matriz 2. Então, é formada a câmara. Aí, esse tarugo é inserido aqui dentro. Só que ele, inicialmente, ele vem até aqui, ó. Tá? Ele só cabe nessa câmara. O que acontece é o seguinte, através de uma pressão externa, hidráulica, pneumática, ele é forçado a passar numa passagem de tamanho reduzido, ó. O diâmetro é bem reduzido. Com isso, as paredes da matriz vão forçar o tarugo a reduzir o seu diâmetro. Então, um diâmetro aqui, que era D, né, vai passar a ter um diâmetrozinho Dzinho. E na saída, o perfil vai ser muito menor do que o diâmetro inicial. Então, esse perfil aqui, ó, ele é um perfil que a gente fala extrudado. Então, se você tinha um diâmetro muito maior, né, ele vai sair com um diâmetro menor, formando o seu produto, que poderia ser fios, ou pregos, ou tubulações, né? Okay? Então, esse é um processo da extrusão. Então, que tipo de seções, né, a gente pode obter? Então, você pode obter seções transversais complexas, tá? E o custo de ferramental ele é bem mais inferior em relação ao anterior, que é o de estampagem. Uma máquina dessa aqui, por exemplo, fabricação de pregos, eu poderia ter uma dimensão de uma máquina aqui, por exemplo, de 1,5 m por 1,5 m. Já a prensa, eu precisaria de uma máquina, por exemplo, de 2 a 3 metros de altura por 1 metro de largura. Então a máquina aqui é muito maior, mais pesada, muito mais cara do que essa, né? Só pelo tamanho aí. Quais são as limitações da extrusão? Como a gente está vendo aqui, né, nessa figurinha, então você tem aqui as matrizes, a câmara, o tarugo ou bloco é inserido na câmera, e aí você tem a direção do movimento, né, feito por pistões aí, que vão fazer com que esse bloco ele entre num eixo vazado aqui para formar o produto. Então a limitação desse processo ela está voltada a materiais dúcteis. Materiais dúcteis são materiais que têm capacidade de assumir uma geometria do tipo fios, tá? Então esses materiais são limitados a materiais dúcteis e a tamanho da secção exigida ali na máquina. Que materiais que a gente pode utilizar nesse tipo de processo, né? Então, ligas de alumínio, por exemplo, cobre e magnésio. Principalmente o cobre, que é voltado para a fabricação de fios, né? E o alumínio, que são materiais extremamente dúcteis. Então, eles cabem muito nesse tipo de processo. Aqui a gente vê uma figurinha, né, da extrusão de um produto. Então, você vê, né, aqui o processo ele também é aquecido. Então, você vê que ele já sai com uma temperatura muito alta na saída aí do processo.
As tolerâncias dimensionais aqui, ó, elas variam de mais ou menos 0,25 milímetros a mais ou menos 2,5 milímetros. Tamanhos e complexidades usuais, né? Se a gente tiver seções transversais constantes acima de 7,5 milímetros, eles são realizáveis, tá? E aspectos econômicos, as ferramentas são baratas e o processo é vantajoso, mesmo em pequenas quantidades. A economia é maior quando se evita a usinagem posterior. Ok? Beleza, saindo da extrusão, a gente vai para o processo de laminação. Então vamos definir primeiro esse processo. Então esse é um processo que é utilizado na fabricação de peças de seção transversal com um formato específico, ok? E com grande dimensão longitudinal. Então aqui, ó, você vai ver que o produto entra numa esteira. A esteira conduz esse material, que ele tem um formato específico, conforme vocês estão vendo, ó. Ele tem uma geometria uniforme aqui, né? Tem um comprimento, tem uma largura, perdão, e tem um comprimento. Beleza? Então ele tem uma dimensão longitudinal. E aí conforme ele vai andando na esteira, chega num ponto que ele tem, que a gente chama de rolos. Esses rolos vão fazer uma diminuição ou estreitamento na espessura do material. Só que esses rolos, eles podem ser colocados a níveis, a graus diferentes. Então eu tenho aqui o primeiro conjunto de rolos, depois eu tenho outros rolos, tá? Eles vão trabalhando em conjunto para chegar na formação, por exemplo, do produto final. O produto final aqui, ó, são rolamentos de chapas. Esses rolamentos eles são vendidos para outras empresas que vão trabalhar com chaparia. E aí, quando forem utilizar esses rolos, eles são desenrolados e processos como estampagem podem ser aplicados sobre esse produto aqui. Então, primeiramente você tem a laminação, depois você tem a estampagem do produto. Se você olhar a construção do produto a longo prazo, né? Ok? Aqui a gente vê um exemplo, né, de laminação. O produto, no caso aqui, a chapa já enrolada, né? Ela trabalha a alta temperatura. Ok? Vantagens desse tipo de processo. Então, ele tem boa precisão dimensional e tem um bom acabamento. Só que ele tem limitações também, né? Então, as peças elas têm que ter a mesma seção em todo o comprimento. É difícil você obter rolos como esse aqui com diferentes dimensões, tá? Porque aqui você tem uma peça passando por rolos que eles não ajustam de forma com que os rolos fiquem com espessura diferenciada, né? Os custos das ferramentas, equipamentos e operação, eles são elevados, por exemplo, em relação ao processo de extrusão. Materiais, né? Aqui a gente vê alguns produtos já sendo fabricados, então depois da laminação, né? As chapas são enroladas e esses tipos de rolos são revendidos para o mercado para serem utilizados de variadas formas, né? Então, os materiais que são fabricados, aço carbono, aço liga, aço inoxidável, as tolerâncias são mais ou menos 0,5 milímetros, né?
ou mais ou menos 0,5, 0,8 milímetros. E você pode ter uma angulação aí também na fabricação. Aqui a gente vê um processo, né, de laminação. A máquina, você vê, né, olha o ferramental, é muito caro para você ter um ferramental desse, né? Então, é utilizado para produzir chapas e perfis longos, ok? Como esse da nossa figura aqui, e de seção transversal constante. Pode ser de geometria transversal complexa ou não, né? Como chapa de aço, de cobre, etc. Pode ter perfis abertos, de aço de alumínio, para esquadrias de janelas. Em relação aos aspectos econômicos, a produção ela é rápida, tá? Você vê isso aqui, ó, passa ali nos rolos e já vai saindo o material. Pronto. Então, o custo de produção é baixo, né? O custo de mão de obra é baixo, né? Praticamente você não tem mão de obra aqui, ó. Nessa fábrica aqui, o que você está vendo? Você não está vendo o operador aqui, tá vendo, ó? Mão de obra praticamente é nula. O aproveitamento dos materiais é excelente, né? Você não tem quase perda de materiais. A única coisa que é ruim é os custos iniciais de equipamento e ferramental é elevado para quem vai começar a operar um tipo de processo desse, né? Ok, a gente encerra a laminação. Vamos entrar para um outro processo de conformação aí, que é o chamado forjamento. O forjamento é um dos processos mais antigos de conformação de metais, né? Principalmente se você pensar na forja, que era produzido, que era utilizada para a produção de espadas, principalmente na Idade Média, né? Então, eles utilizavam basicamente um martelo, um martelo para deformar o material e criar as espadas, né? E junto com o forjamento, eles utilizavam um processo chamado têmpera, que é para aumentar a resistência do material, que é você, por exemplo, aquecer a peça, tá? Fazendo várias batidas do martelo sobre o material e depois você resfriando em água com salmoura, né? Uma salmoura. Então era um tipo de processo de forja. Então esse tipo de processo basta você pegar um certo material, aquecer através de prensagem, né, até ele amolecer, ok? Então esse é o processo. Então aqui, ó, a gente vê uma matriz na parte superior e uma matriz na parte inferior. Você vê que a matriz na parte superior ela tem reentrâncias, tem formas definidas já. E na parte inferior também, ó. Conforme isso aqui é pressionado, o material que é colocado dentro das matrizes, ele assume o formato da matriz, tanto superior quanto inferior. Beleza? Então você vê, ó, você aplica uma força na parte superior e o material vai adquirindo o formato necessário da matriz, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, ó, o operador segurando o objeto. Esse objeto vai sendo trabalhado, né, por pressão, martelamento, e ele vai, através desse processo, ele vai aquecendo, né, até a gente verificar aí a coloração dele modificando para esse dourado, né, altas temperaturas ele trabalha. Então, qual a vantagem desse processo? Então, as peças forjadas
tem uma elevada característica estrutural, uma boa resistência mecânica. Principalmente nesse processo você pode adicionar, por exemplo, outros materiais sobre esse material inicial. Conforme isso vai esquentando, né, você coloca outros materiais, vai batendo junto aqui, martelando, e os dois acabam se fundindo pela alta temperatura que estão trabalhando, né? Quais as limitações? Então, normalmente após a forja, você tem que usinar os materiais. Então, isso você faz para ter uma precisão dimensional final. Ok? Então, os custos de ferramentas e processamento, nesse caso, são elevados. Tá? Aqui a gente tem uma figura para que vocês observem o tamanho que pode chegar uma forja. Né? Então, está aqui, você vê aqui o tamanho da pessoa, beleza? Ó, ele tem mais ou menos aqui 1,80 m. Aí você vê o tamanho disso aqui, né? Ó, praticamente uns 3 metros aí. Aqui o material, então ele vai sendo martelado e a coloração você vai vendo que vai mudando, né? A temperatura vai aumentando. Se o forjamento pode ocorrer em matrizes fechadas, tá? Por exemplo, essa daqui, por exemplo, é uma matriz fechada. Esse processo de forjamento em matriz fechada é utilizado para peças com uma massa menor que 12 kg. Tá? No forjamento em matriz aberta é possível produzir massas de até 5.000 kg. Em matrizes abertas necessita de uma usinagem posterior e as peças fabricadas por esse processo geralmente são estruturas de aeronaves e automóveis. Tá? Aí você tem válvulas de motores, material básico para engrenagem, etc. Aspectos econômicos. Tá? Os custos de ferramentas variam de moderados para altos, dependendo da complexidade da peça. Ok, pessoal, então esse era o forjamento. Vamos agora para o extrusão, só que esse tipo de extrusão, ele é extrusão a frio. Tá? Então, extrusão a frio ou de impacto. Como que funciona? Então, você tem aí a matéria-prima metálica, aqui em azul, ela é colocada dentro de uma matriz. Então, tem aqui a matriz. A matriz. As duas partes aqui são a matriz. Aqui é a câmera. Esse material aqui, por exemplo, azul, aqui é o seguinte, tá? O desenho tá, devido à coloração, é o seguinte, ó. Eu poderia considerar isso aqui como sendo um material e vir com um punção aqui, tá? Mas eu posso também considerar isso aqui como sendo já um material colocado aqui dentro, ó, e aqui sendo a punção. Então, se eu considerar aqui como sendo o azul ou punção, tá? Que é um punção que vai ser posicionado de uma forma hidráulica ou pneumática, ele vai pressionar o material que está aqui dentro dessa câmera. Esse material vai ser obrigado a passar através desse diâmetro menor. E aí vai deformar o material, tá? Então aqui a abertura da matriz, né? Que a gente está vendo, e o punção vai pressionar esse material que está saindo aqui. Quais as vantagens desse tipo de processo, tá? Então, você pode utilizar na produção de peças com cavidades profundas. Você quer uma produção mais rápida, com acabamento superficial bom, né? Qual a limitação? Limitação à produção de molas de diâmetro reduzido. Então, esse é um tipo de limitação. Quais materiais a gente utiliza nesse processo? Então, aço carbono, liga de alumínio, liga de cobre. Ok?
Tamanho e complexidade usuais, né? Aqui a gente tem as deformações dos materiais, né, de comprimento, uma relação entre comprimento e diâmetro. Então, para o aço, a relação de comprimento e diâmetro usado aqui nessas peças é de 2:1 e para alumínio 10:1. Aspectos econômicos, né, por causa de custo ferramental, equipamento, etc., é mais viável para a produção de grandes quantidades, né? Então, aqui você tem perdas por rebarbas, só que ela é mais baixa em relação a outros processos. Ok, então essa era a extrusão a frio ou de impacto. Vamos agora ao processo de conformação, que é conhecido por metalurgia do pó, ou também chamado de sinterização. Como que funciona esse processo? O objetivo desse processo é gerar peças como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Pode ir até a fabricação de pequenas engrenagens, anéis, tá? Etc. Só que essas peças são produzidas através de matéria-prima pó, certo? Através de pó. Pó metálico. Esse pó metálico, ele é misturado, tá? Você tem aqui o processo de mistura. São colocados aglomerantes aqui nessa mistura metálica que ajudam a que o particulado fique um pouco mais agregado. Após a mistura, esse material ele é compactado, então ele é colocado numa máquina que, através de alta pressão, calor, tá? Junto com esses aglomerantes que são colocados, fazem com que o particulado vire uma peça. Tá? Então, todo esse processo aqui de compactação e depois um aquecimento faz com que esse produto, esse material fique extremamente agregado, formando uma peça metálica. Tá? Então a peça ela vai ser compactada e colocada num forno, tá? Para que os grãos do pó eles se liguem. Tá? Então esse processo aqui normalmente ele é utilizado na indústria automobilística para produção de peças, por exemplo, utilizadas na caixa de câmbio do carro, tá? Como pequenas engrenagens, etc. Esse tipo de processo ele é rápido, tá? Então ele é uma produção de peças com precisão dimensional elevada e rápido. Tem um bom acabamento superficial, ok? E a perda de material normalmente é baixa, tá? Então esses são os tipos de peças que são produzidas nesse tipo de processo. Então você vê aqui, ó, engrenagens, tá? Engrenagens. O tamanho e formato das peças, alguns são limitados. Os custos das ferramentas limitam algumas aplicações em larga escala, né? Ok. Materiais. Os materiais são principalmente que são utilizados aqui, né? São principalmente de ferro fundido, liga de cobre, tá? As tolerâncias variam de 0,006 milímetros a 0,13 milímetros. Aqui a gente pode ver outras peças que são produzidas, né, por metalurgia do pó. Você vê aqui grande parte dessas peças são engrenagens, né? Então, normalmente, essas peças fabricadas têm dimensões inferiores a 75 milímetros. Você vê aqui que são peças complexas, tá? Normalmente elas têm roscas, etc. Esse processo ele é altamente automatizado, então ele tem um baixo custo de mão de obra e também tem um baixo
desperdício de material. Ok? Ok, então esse era o processo de metalurgia do pó. Vamos começar agora um outro processo, tá? Que é o moldagem em areia verde ou úmida. Tá? Ele é chamado de areia verde porque a areia aqui, no caso, ela é trabalhada na forma úmida. Então, que é esse processo? Então, primeiramente, esse processo ele consiste em aquecer um metal, tá? Acima da temperatura dele de liquefação. Tá? Então, você vem aqui com um material líquido e você despeja ele num molde. Esse molde ele é feito de areia mesmo, tá? Então você tem aqui, ó, essa parte em verde, tá? Pode ser uma caixa metálica ou uma caixa de madeira. Dentro dessa caixa de madeira, você vê aqui que vem a areia, tá? Então, só que esse molde ele tem duas partes, a parte de baixo e a parte de cima. Tá? A parte de baixo e a parte de cima. E aí o que você faz? Depois que você tem esse molde pronto em areia, com duas caixas, você coloca as caixas uma em cima da outra, conforme vocês estão vendo aqui. E isso vai formar espaços vazios aqui dentro. Esses espaços vazios vão ser preenchidos por um material líquido, né? Esse molde que a gente está vendo aqui, ele tem duas partes, então ele é bipartido, tá? Bipartido. Esse espaço vazado aqui que vocês estão vendo, ele só é feito porque antes, tá? Você veio com essa caixa, tá? Pode ser uma caixa metálica ou uma caixa de madeira. Você coloca a areia aqui. Aí você vem com um modelo antes, tá? Então, esse modelo de peça, ele foi pré-fabricado anteriormente, tá? Então, você coloca esse modelo aqui. Aí você põe a segunda caixa em cima. Vem com a areia. Vem com a areia. Preenche isso aqui, tá? Essa areia normalmente vem com um aglomerado, então ela fica compactada, então ela não quebra facilmente, tá? Bom, tendo o modelo aqui dentro, né, e a areia já tomou a forma do modelo, você abre a parte de cima e tira o modelo para fora. Aí você fecha a caixa de novo e vai ficar com espaço vazado aqui dentro. Então vai ficar a areia já compactada e o espaço vazado aqui dentro. Aí você coloca o material líquido em alta temperatura, tá? Em alta temperatura, e ele vai tomando o formato da geometria do espaço vazio aqui. Uma condição que você tem que tomar é que você vai observar, ó, que a parte dos modelos aqui geralmente tem ângulos de saída, por exemplo, isso daqui, ó. Tá? Você tem que ter isso daqui para que a peça não se torne a facilidade de extração da peça depois, tá? Isso é importante, que você tenha esses ângulos de saída. Em relação à areia que é colocada aqui, como eu disse, né? Ela é uma areia silicosa, tá? Ela tem aglomerantes, então tem aditivos e tem água também. Então ela é difícil de se tornar quebradiça, tá? Ela aguenta o tranco, tá? Para suportar que o material seja formado aqui dentro, né? Bom, depois que o material ele se resfria, então você coloca o material aquecido aqui dentro, deixa ele resfriar durante um certo tempo e ele se solidifica, tá? Depois que ele se solidifica, o que você vai fazer? Você tem esses canais aqui, que são os canais de alimentação ou de descida, tá? Você retira a parte de cima do bloco e esses canais que foram de alimentação, tá? Esse aqui também é de alimentação, esse aqui, você corta esses canais, tá? Você corta isso aqui, corta isso daqui,
se a peça vier até aqui, né, você corta aqui também, canal de alimentação. Tá? Ó, olha aqui, ó, canal de distribuição, esse é um. Canal de descida, canal de descida. Então você vai acabar cortando aqui e cortando aqui. Então a peça, no caso, ela vai ficar só esse pedacinho, tá vendo? Ó? Então extraiu a parte de cima aqui do bloco de areia, bipartido, né? O que vai sobrar? Vai sobrar o canal de alimentação, que vai estar grudado na peça, e esse aqui também que vai estar grudado na peça, porque a peça ela era fundida, né? Então conforme você libera a parte de cima, você vai ter que cortar essa parte, aí a peça fica dessa forma aqui. Normalmente, né, depois que você corta, ficam rebarbas na peça. Então você precisa fazer uma pequena usinagem de acerto da peça aqui, tá? Beleza? Que mais? Bom, é isso daí. Então a gente tem então esse processo um molde bipartido. Você utiliza areia com espaço vazado dentro. Você coloca o metal líquido aqui dentro e assume a forma. Depois que ele resfria e seca, você abre as caixas, forma-se a peça, cortam-se os canais, faz uma usinagem para trabalhar na peça, deixá-la bonitinha, né? E aí você tem a peça final. Ok? Então esse é o processo de moldagem em areia verde ou úmida. As peças que podem ser obtidas nesse processo, por exemplo, aqui, ó, peças de automóveis, olha aqui, ó. Essa aqui, cabeça de pistão, tá? Braço aí do pistão, tá? Peças fundidas, né? Que são fundidas. E assim, o bom disso aqui é que você obtém uma peça inteira num processo só, tá? Ó, então, uma peça complicada como essa aqui, ó, num processo só, você já obtém a peça. Você não precisa ficar retrabalhando ela, né? Então, as peças são de formato complexo, ok? E os modelos, os custos para os modelos das peças são de baixo valor, né? A precisão dimensional e o acabamento superficial são limitados, porque você imagina, né? A peça ela é fundida, e então você não tem um controle total da precisão na superfície, tá? Então, nesse aspecto, ela não tem uma precisão dimensional tão boa, né? Você então precisa uma usinagem posterior. Blocos de motores, por exemplo, pessoal, são fabricados por fundição, tá? Por esse processo aqui de moldagem em areia, tá? Então, que tipos de materiais são utilizados nesse tipo de processo? Então, ferro, aço carbono, aço liga, aço inoxidável, entre outros. As peças fabricadas, tá? Então a gente tem bloco de motor, base de máquina ferramenta, tá? Por exemplo, para tornos, né? Carcaça de bomba, compressores, válvulas e assim por diante. Tolerância dimensional, né? Em geral a superfície ela é irregular e também é áspera. Por isso que você precisa usinar a peça posteriormente. Espessura mínima das paredes, elas são da ordem de 6 milímetros. As tolerâncias de mais ou menos 0,6 milímetros. Beleza? Aspectos econômicos. Tá? Isso aqui é uma outra peça fabricada por moldagem em areia verde, né? Aspecto econômico, tá? Então, ela é indicada para peças para pequenas quantidades de produção, tá? Esse processo ainda ele é um pouco artesanal, né? Porque você precisa produzir o molde, né? Você precisa produzir a caixa com areia que vai depois ser fundido a futura peça dentro dessa caixa. Então isso é um processo que demanda mão de obra, né? Humana, né? Porém, quando
é a única alternativa técnica, ela pode ser utilizada para grandes lotes, tornando-se viável com a mecanização. Os custos das ferramentas são mais baixos, tá? Processos variantes dele, né? A gente tem a fundição em molde cheio, fundição em molde de gesso e fundição em areia seca. São outras variantes do processo. Então, esse era o processo de moldagem em areia verde ou úmida, ok? Outro processo que é processo de fundição agora, tá? Não é mais de conformação, é o processo de precisão, ou também chamado de microfusão, ou também chamado de cera perdida. Esse tipo de processo permite peças como essa que estão sendo mostradas aqui, uma peça mais artesanal, né? Então, como que ele funciona? Então, você aquece um metal acima da temperatura de liquefação. E aí você coloca esse metal num molde de argila. Essa argila não é uma argila comum, tá? Ela é uma argila refratária. Para você fabricar esse molde de argila refratária, você precisa de um modelo inicialmente. Esse modelo ele pode ser feito em plástico ou também em cera, tá? Esse modelo ele é envolvido por uma lama refratária, depois ele é secado até que esse molde adquira consistência, ele fique firme, rígido. Então esse molde ele é aquecido e a cera ou plástico ela é retirada ou fundida e deixa vazio, no caso um vazio, né, que é preenchido com metal líquido. Então vamos ver o esquema aqui, como é que funciona, né? Deixa eu ver se coloquei esse esquema. Aqui eu não coloquei o esquema completo. Deixa eu pôr aqui, ó. Esse aqui, tá? Então faltou o esqueminha, tá? Bom, eu vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Então, ó. Então você tem aqui o metal, tá? Que ele está acima de uma temperatura de liquefação. Então ele está um metal líquido, certo? Esse metal líquido ele é vazado num molde de argila refratária. Então você tem aqui um certo molde. Vou colocar então isso aqui é vazado nesse molde, tá? Esse aqui é um molde de argila refratária. Beleza? Para fabricar esse molde aqui, ó, o que acontece? Você vai precisar de um modelo, tá? Então, por exemplo, o modelo ele seria o seguinte, ó. Aqui. Tá. O modelo seria essa parte aqui, tá? Esse é o modelo, ó. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Esse modelo ele é feito de cera, tá? Cera. Tá? Esse modelo é feito de cera. Esse modelo aqui, ele é, por exemplo, envolvido por uma lama refratária. Então aqui a lama refratária. Então temos aqui a lama refratária e o modelo aqui dentro.
Tá? Então, o modelo é feito de cera e a lama refratária. Essa lama refratária, ela é secada, então é um processo de secagem aqui, e ela fica resistente até um certo ponto, né? Ela fica resistente. E aí o que acontece? Você aquece essa lama refratária com a cera, só que essa lama refratária, você deixa um certo espaço aqui para que a cera, conforme ela é aquecida, ela vaza. Então esse espacinho serve para que a cera vaze aqui, né? Então a cera ela fica líquida e vaza, e aí a lama vai formar o quê? Vai formar o seu molde aqui, né? Ó. O nosso molde aqui. Tá? Então o molde de argila refratária, tá? E aí fica vazio esse espaço. E aí, nesse espaço, quem que é colocado? É colocado a parte metálica. Então, resumindo, tá? Resumindo. Você vai utilizar que materiais? Você vai usar uma lama refratária e a cera, tá? Primeiro, você vai vai trabalhar na cera. A cera ela vai ter o formato mais ou menos do objeto que você quer fazer. Então vamos supor que eu quisesse esse objeto aqui. Então eu faço a parte de cera com esse formato. Então aqui dentro ó, estaria o formato desse objeto. Só que ele é feito de cera. Tá? Aí o que eu faço? Eu pego essa cera, que tem esse formato desse objeto, e coloco faço um banho ali, tá? Um banho com lama refratária. Então, isso aqui, ó, que seria a parte de cera, é colocado num banho de lama refratária. Lama refratária. Aí, a lama fica envolvida, ela envolve, né, a cera, que nem está aqui, ó, tá? Envolve a cera. Aí, isso é secado, tá? Isso é secado e fica desse jeito que está aqui, ó. Tá? Do jeito que está aqui. Beleza? Então você vai ter a cera dentro e a lama fora. Tudo isso seco. Aí o que você faz? Você pega isso e coloca calor nisso aqui. Quando você coloca calor nisso, a cera que estava dentro, ela não aguenta o calor. Ela fica líquida. Então ela vaza da lama refratária. Ela vaza da lama refratária. E o que vai acontecer? Dentro vai ficar um buraco. Que buraco que é esse? É o buraco da peça. É a peça que você quer, né? O formato que você quer. E aí o que você faz? A lama refratária, ela fica como se fosse ela forma uma cavidade, tá? Onde dentro é o formato da peça que você quer. E aí o que você faz? Você coloca o metal líquido aqui dentro, ele vai ocupando o volume que tinha aqui dentro, ó, que antes era da cera, né? Agora ele vai ocupando esse volume, tá? A lama refratária fica em volta, ela vira uma casca, né? Casca rígida. E aí quando o metal líquido ocupa todo esse espaço aqui, ó, você deixa o material metálico secar. Aí quando ele seca, o que você faz? Você vem com um martelinho e quebra essa casca, a lama refratária. Aí a peça, ela fica a peça metálica pronta. Então tá aqui a peça metálica pronta, ó. Ela fica desse jeito aqui, ó. Essa é a peça metálica. Então ele dá bastante trabalho, tá? São vários processos, né? Primeiro você produz um molde de cera, depois você joga a cera na lama,
a lama envolve a cera, aí você aquece a cera e a cera derrete, aí você fica com um molde de lama refratária seco, aí você vem com o metal, coloca dentro da lama, ele assume o espaço do molde, né? Aí você quebra a lama e tem o material metálico. Então ele é bem trabalhoso, tá? Então aqui, por exemplo, pessoal, você vê a cera envolvida por lama refratária, que já secou, ó. Olha aqui ela aqui. Tá? Você pode obter, então, como vantagem desse processo, peças complexas, tá? Você vê essa peça aqui, ó, extremamente complexa. As peças têm uma precisão dimensional muito alta, têm um acabamento superficial bom, né? E não vão precisar de uma usinagem posterior. Você consegue produção de peças pequenas, tá? Aqui, ó, nessa imagem, a gente vê, por exemplo, você molhando, inserindo a cera já no formato da peça na lama refratária. Tá? Aí a lama vai secar e vai virar isso daqui. As peças fabricadas, né, geralmente o tamanho das peças, né, varia de 1 grama até 35 quilos. Tá? Você consegue fabricação de peças para instrumentos cirúrgicos, odontológicos, tá? Peça de arma, engrenagens, cames, pás e turbinas, tá? Então são exemplos aí de aplicação desse tipo de processo. As tolerâncias aí variam de mais ou menos 0,8 milímetros a mais ou menos 1,5 milímetros. Aspecto econômico, tá? Um processo de fundição mais oneroso, então ele demora, tá, pessoal? Ele demora. Ele é indicado para pequenas e médias quantidades de produção. Então esse é o processo de precisão, microfusão ou cera perdida. Ele chama de cera perdida, né, pessoal? Porque você vê, conforme você usa a cera para gerar o formato que você quer da peça, depois você usa a lama refratária para envolver a cera, depois quando você aquece a cera é derretida, então ela é perdida. Então por isso o nome de processo de cera perdida. Um processo parecido aí, tá, seria o processo de shell molding. Então esse processo ele consiste em aquecer um metal acima da temperatura de liquefação, tá? E você vazá-lo num molde de areia. Como esse aqui, ó, esse molde aqui. Tá? Então você pode vazar, por exemplo, num molde de areia, tá? O molde geralmente ele é bipartido, então esse é o exemplo, ó. Tem uma parte, duas partes, então são bipartidos. Ele é preparado, né, a partir de uma placa modelo, então, por exemplo, aqui, ó, você vai ter uma placa aqui, essa placa modelo, tá? Diferentemente do processo em areia verde, né, a areia aqui é misturada com uma resina, que ela é uma resina termofixa, e ela endurece após o contato com a placa de modelo. Então veja, ó, você coloca a areia aqui com a resina. Quando ele é conectada à placa, então ela endurece, tá vendo? Ela fica no formato da placa, certo? Aí isso daqui é removido e forma uma casca em cima desse molde metálico aqui. E o que geralmente acontece é essa casca, você não consegue remover sozinha, né? Então essa placa ela é toda perfurada aqui e você tem pinos extratores. Então é feita uma força de baixo para cima aqui para empurrar essa casca que formou. Essa casca formada é a própria peça, tá? Então você vai ter aqui, por exemplo, ó,
o molde, e aí você vai ter a casquinha ali, ó, em cima do molde. Só que os dois estão conectados, né? E aí o pino extrator vem de baixo para cima e empurra essa casca aqui, ó. Então essa casca é a peça, certo? Como que ela foi formada, né? Inicialmente, você tinha aqui o molde e você tinha uma resina termofixa presa na superfície do molde, né? Então a areia acaba grudando nessa parte aqui do molde. Então ela acaba formando uma casquinha, certo? E aí ela é extraída e forma a peça. Então, após essa obtenção das cascas, né, elas são curadas em estufa e coladas para serem utilizadas, né? Após o uso, as cascas são descartadas e a areia não pode ser aproveitada. Então, a peça, pessoal, que você obtém são esses tipos aqui, ó, tá? Para o shell molding. Olha aqui o material acabado, ó, o exemplo, né? Bom, quais são as vantagens desse tipo de peças, né? Esse aqui é um outro exemplo. Ele é melhor que a moldagem areia verde, né, para grandes quantidades. Apresenta um bom acabamento superficial e também precisão dimensional. O tamanho máximo da peça é um fator limitante, certo? Os materiais podem ser usados ferro, aço carbono, liga de alumínio. As peças fabricadas, né, são peças mecânicas, por exemplo, hastes, braços de alavancas, caixa de engrenagem, cabeçote de cilindro, são exemplos. Tolerância dimensional, as espessuras mínimas das paredes desse tipo de material, produto, né, varia de 1,6 milímetros até 6 milímetros. E aspecto econômico é indicado para grande quantidade de produção, porque o ferramental é custoso, tá, pessoal? É caro. Beleza? Beleza, então esses processos que a gente viu aqui, ó, já são processos de fundição. Tá? Então a gente passou do processo de conformação para fundição e agora a gente vem para processos de usinagem. Como processo de usinagem, a gente tem vários, tá? Processo de fresamento, processo de torneamento, processo de aplanamento, tem vários, tá? Então a gente vai falar aqui do torneamento. Então o que é o torneamento? Ele é uma operação convencional de remoção de material de uma peça que é submetida à rotação. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, a minha peça. Essa peça ela veio em forma de bloco. Então tinha um bloco inicial aqui, tá? Um bloco. Ou tarugo também, se você quiser chamar. Ela tinha uma certa dimensão, um diâmetro, né? Tinha um certo diâmetro. Só que aí eu prendo isso aqui numa máquina que é o torno. Tá? Então eu prendo aqui e prendo aqui. Aqui é a ponta e essa aqui é a contraponta. A ponta e a contraponta. Então eu prendo as duas aqui, duas extremidades da peça. E aí eu venho com uma ferramenta, que é essa daqui, ó, tá? Essa é a ferramenta. E eu coloco a peça em giro, então ela tem uma rotação aqui. Conforme ela gira, eu aproximo a ferramenta da peça e vou extraindo material, extraindo, e deixando ela no formato que eu quero. Então aqui, por exemplo, deixei esse formato, tá? Beleza? Esse tipo de processo ele tem um ótimo acabamento superficial, conforme vocês estão vendo aqui, ó. O acabamento superficial ele é perfeito, tá? E eu posso utilizar como procedimento aqui, né, o faceamento, que é
fazer com que a face fique alinhada, tá? Ou mesmo corte, né? Então eu vou cortando o material aqui, desbastando, que a gente fala também, né? Eu posso produzir peças de tamanhos variados e formas variadas. E o ferramental tem um custo muito baixo em relação aos outros processos. A limitação desse tipo de processo, tá, pessoal? Eu usino, no caso aqui, né? Eu estou limitado à geração de sólidos de revolução, tá? Então eu vou ter sobras aí, ou cavacos, né? E o tempo de execução da peça ele é extremamente longo, se comparado com outros processos, tá? Materiais, ele aceita qualquer tipo de metais, tá? Para esse tipo de usinagem. Ele se torna inviável com o aumento da dureza de metais. Então, esse é um tipo de limitação. E você também pode usinar alguns tipos de polímeros. Quanto à tolerância dimensional, ela varia de mais ou menos 0,25 milímetros até 0,13 milímetros. Que tipo de peças que eu posso obter, né? Então, por exemplo, pistões, pinos, eixos, válvulas e outras peças. Aspectos econômicos, né? A usinagem ela é viável para qualquer quantidade produzida. Para quantidades inferiores a 10 unidades, pode-se utilizar o torneamento manual. Certo? Ok, então esse era o processo de torneamento. Outro processo de usinagem, tá? Bastante conhecido, é o processo de erosão. Eletroerosão. Esse tipo de processo, pessoal, ele produz peças como essas daqui, ó, tá? Complexidades aí elevadas. Então, esse processo, como que ele funciona? Ele vai utilizar uma corrente ou descarga elétrica que vai provocar uma erosão no material. Então, essa corrente, ela vai ser formada por muitas correntes menores, né, que ocorrem milhares de vezes por segundo. Tá? Então a corrente ela vai aplicar uma energia capaz de vaporizar o metal da peça. E isso, conforme vocês estão vendo aqui, ó, a área é muito pequena, né, em que isso ocorre. O material que vai ser vaporizado, tá, devido a essa descarga de energia que é feita na peça, ele é imediatamente solidificado, tá, em pequenas partículas no fluido dielétrico que está presente entre a peça e o eletrodo. Os eletrodos podem ser feitos de um grande número de materiais, né, condutores. Exemplo, liga de cobre, alumínio e tungstênio. E existe uma variação do processo que é conhecida como eletroerosão a fio, tá? Que substitui o eletrodo. Como que é a máquina desse tipo de processo, tá? Então, tá aí a nossa máquina. Então, você tem aqui, ó, a mesa. Você tem aqui os fixadores, ou morsa. Você tem o eletrodo. Você tem o mandril. Tem o cabeçote. Você tem o tanque de usinagem, que é esse tanque aqui total, ó. Tá? Esse é o tanque de usinagem. Você tem a parte do reservatório, do dielétrico. E tem os painéis de comando. Então essa é a máquina que a gente faz a eletroerosão. Mostrando em detalhes, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a parte do mandril, que é feito para fixação do eletrodo. Tem um prisma metálico, tá? Ele é um ímã. Ele é magnético, né? Que é utilizado para fixação da peça, por exemplo, que vai ser usinada, né? Você vai ter aqui o eletrodo, que é a ferramenta que vai produzir a erosão. Você vai ter
a irrigação aqui por líquido dielétrico, né, para fazer a usinagem. E por fim a peça que está sendo usinada. Então, como que ocorre a eletroerosão por penetração, que é o que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, você tem aqui a peça e o eletrodo, elas são mergulhadas num recipiente. Então, está aqui o meu recipiente, ó. O recipiente está aqui. E aí você tem a peça aqui e o eletrodo, tá? E eles estão mergulhados aqui dentro num fluido isolante ou dielétrico. Então, quando o espaço entre a peça e o eletrodo é diminuído, então você vê aqui os dois se aproximam muito, essa distância é calculada, né? Então o dielétrico passa a atuar como condutor. Ele passa de isolante para condutor. E aí forma uma ponte entre os íons, certo? E aí a descarga elétrica acontece e você tem a centelha, tá? Então a centelha, ela superaquece a superfície do material e a funde, certo? E aí a peça começa a ser usinada. Então, estima-se que dependendo da intensidade da corrente que você aplica, né, na peça, a temperatura da região ela chega de 2.500 a 50.000 graus Celsius. Aqui é graus Celsius, tá? Graus. Beleza? Então, aqui é um exemplo de uma peça usinada por eletroerosão. Beleza, pessoal? Então, quando o eletrodo chega bem próximo aqui da peça, ó, surge a centelha e aí começa a ter a eletroerosão. Qual que é a vantagem desse processo? Tá? Então ele é praticamente o único processo capaz de obter furos e cavidades de geometria complexas não passantes. Então, por exemplo, aqui ó, na nossa figura, tá? Você obteve uma peça, mas ela é não passante. Ela é limitada aqui. Beleza? Olha, esse aqui, por exemplo, seria a parte do eletrodo. Ó. Olha o formato dele aqui. E olha o formato da peça. Beleza? Então você vê os dois aí semelhantes, né? O processo ele é lento e o material trabalhado precisa ser condutor elétrico, tá? Materiais, né? Qualquer material condutor elétrico, principalmente aqueles com elevada dureza ou endurecidos, tá? Tolerância dimensional, as tolerâncias são são aproximadamente mais ou menos 0,5 milímetros. Tamanho e complexidades usuais, né? Então você tem moldes, matrizes e ferramentas. E aspectos econômicos, é um processo utilizado normalmente para a produção de ferramentas, né? Em geral. Beleza? Então esse é o processo de usinagem. Ok? Então a gente acaba aqui a parte de usinagem, que eram dois só, de torneamento e de eletroerosão. Como eu falei, tem uma infinidade de processos de usinagem, tá? A gente vai falar só desses dois aqui nessa aula. Beleza, e por último aqui nós vamos falar de processamento de plásticos, tá? Por enquanto borrachas não, tá? Nós vamos falar só de processamento de plásticos. Então, o primeiro processamento de plástico é uma moldagem por injeção, tá? Então, como que funciona? A moldagem por injeção, a gente tem, por exemplo, essa máquina aqui, que é a injetora. Então, o que ela é composta? Então, ela é composta aqui do molde, tá? Que possui as matrizes. Então, a matriz 1 aqui, por exemplo, e a matriz 2. Você tem aqui o cilindro de injeção, que é essa parte em vermelho, tá? Aqui a parte também em azul, aqui uma parte. Você tem a parte do pistão, que vai fornecer uma força aqui
para rosca de injeção que a gente tem aqui dentro. Você tem resistências de aquecimento, tá? Dentro do molde você tem canais de irrigação, por exemplo, com água, para evitar o superaquecimento e ao mesmo tempo para ajudar na ejeção da peça dentro do molde e ao mesmo tempo para não deixar com que a peça que vai ser formada de plástico ela crie vácuos dentro do plástico e isso crie bolhas dentro do seu produto. Então, o que você vai ter? Você vai ter um material plástico, tá? Que esses materiais plásticos que vocês estão vendo aqui, ó, eles são particulados. Então, eles têm mais ou menos, por exemplo, 1 centímetro de diâmetro. São arredondados, tá? 1 centímetro de diâmetro. São arredondados. E eles são vendidos em sacas. Tá? Cada saca, por exemplo, tem aí de... Vamos colocar assim, 1 metro por 1,60 m. Tá? Então são sacas aí de particulado plástico, granulados. Então você pode chamar eles de pellets. O pessoal chama de pellets. Aí essas sacas são abertas e são despejados os pellets aqui dentro. Ele cai num certo funil e ele entra aqui frio nesse canal onde está contido a rosca de injeção, ou a rosca de injeção. Essa rosca ela vai ser movimentada, então ela vai girar, vai gerar um torque aqui dentro e ao mesmo tempo uma pressão, certo? Uma pressão de força. Então, por alta pressão, tá? Torque e calor, essas três coisas juntas vão fazer com que o plástico derreta, tá? E ele vira uma pasta. Essa pasta é pressionada sobre um canal. Então você vê o canal aqui, ele tem um diâmetro muito menor, né, do que a parte do cilindro de injeção. Então, por alta pressão, calor, ele é injetado aqui. Então, praticamente você elimina a quantidade de ar que tem aqui dentro, né? E você vai preencher todo o canal que seria a sua futura peça, né? Que está aqui em vermelho, seja preenchido. Então, o molde normalmente ele fica aberto. A hora que isso vai ser injetado, o molde é fechado, também por comandos pneumáticos, hidráulicos, né? Tudo isso automatizado, né? Então, o controlador ele tem do lado aqui um computador de bordo, tá? Então, ele tem esse controle para fechar o molde, para saber tudo que está acontecendo na máquina. Aí é injetado aqui o plástico em alta pressão, temperatura, preenche toda a câmera, os sensores acusam que está toda preenchida. Aí o que acontece? Ela é deixada com que ela seque. Quando ela é secada, quando é resfriado, né? Essa matriz é aberta. E aí você tem pinos extratores aqui dentro, ó, que por comandos pneumáticos ela é extraída da matriz e a peça é retirada. Às vezes acontece, muitas vezes na verdade, isso aqui entope, porque ao ressecamento aí do material, né, o resfriamento, ela seca. Então algumas partes aqui tem que ser cortadas, né, e reinseridas aqui o material. Então isso dá trabalho, tá? Para o operador. Beleza? Então aí você obtém a peça. Normalmente em cadeiras de plásticos, né, que são produzidas nesse processo. Então você vai ver a cadeira aqui, ó. Então tá a cadeira lá, né? Você vai ver algumas marquinhas nela, tá? Por exemplo, marcas de centro,
umas marcas aqui. Essas marcas que ficam na cadeira acontecem devido ao contato dos pinos de extração na hora de tirar o próprio produto daqui de dentro, e também pela marca, pela junção da matriz, tá? Então você vai ver, se você observar cadeiras ou a parte de cima de lavadoras de roupa, tá? Então você vai ver essas marcações de plástico aí, tá? Devido a essa junção das matrizes e também a retirada dos moldes aqui. Qual é a vantagem desse processo, né? Então a produção ela é rápida, as peças são complexas, né? Então, que tipo de peça? Então, que eu falei, né? Cadeiras de plástico, peças de festa, aquelas cadeiras brancas, né? Que você coloca uma em cima da outra para guardar, né? Mesas de plástico, a parte de cima das lavadoras, né? Onde ficam os comandos das lavadoras ali. Então você tem a lavadora de roupa, né? Então tem essa parte plástica aqui, ó, é toda feita por injeção. Que mais? Bom, toda a parte de injeção de plástico, assim, que você lembrar de material, são exemplos, né? A gente tem aqui, por exemplo, gabinete de eletrônico, tá? Gabinetes de eletrônicos, aparelhos eletrônicos, tampas, né? Como eu falei, tampa de lavadora, né? Botões, cabo de ferramenta também pode ser feito por injeção, carcaça de bomba hidráulica, tá? São exemplos aí. Os equipamentos são caros, pessoal. Uma máquina dessa, de injetora, por exemplo, se você... injetora de lavadora, por exemplo, para peças plásticas de lavadora de roupa, ela tem mais ou menos o tamanho de um vagão de trem. Então ela é muito grande. Imagina o custo disso daí, tá? Então um custo muito alto. Que tipo de materiais que a gente usa, tá? Então, para produzir esses plásticos aqui, a gente usa polímero. E o polímero, a gente pode ter dois tipos, termoplásticos e termofixos, tá? Termoplástico, você aquece ele, depois que ele seca, você reaquece, ele pode voltar ao estado anterior que ele estava. Termofixo já não, você não consegue. Ele não volta ao estado anterior. Tolerância das peças, né, de mais ou menos 0,05 até 0,5 milímetros. E aspectos econômicos, é favorável ao nível de produção elevado. O único problema é que material plástico, né, o problema é a reciclagem. O plástico infestou o mundo, né, então ele é bom para certas coisas, mas para a gente retirar ele da natureza, ele é extremamente complicado. Então, se você puder evitar peças plásticas na sua produção, melhor. Tá? Ok. Saindo do processamento de plástico aí de injeção, né? Vamos cair no moldagem por sopro. Como que é esse processo aqui? Então é o seguinte, nós temos aqui a moldagem por sopro. Existe uma pré-forma, tá? Que você adquire essa pré-forma, que ela vem desse formatinho aqui que vocês estão vendo, ó, e ela é inserida na máquina, tá? Essa é uma máquina que ela utiliza o princípio de sopro. Então você coloca essa pré-forma, se conecta aqui, e ela tem uma entrada para ar comprimido. Esse ar comprimido ele vai ser inserido aqui,
Essa pré-forma, ela é colocada nessa forma, tá? Essa forma tem um espaço maior, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Tem um volume maior aqui, né? Tá vendo? Essa pré-forma, ela é aquecida, então isso aqui é amolecido. O ar entra e ela dá uma esticadinha aqui para baixo. Antes dela, a forma de esticar, tá? Existe um pistão aqui que dá uma esticada nela primeiramente. Tá? Então o pistão vem primeiro e estica. Depois, o ar comprimido entra. Como isso aqui está aquecido, então a parede dessa pré-forma ela amolece. Injeta-se o ar, ela aumenta o volume. Como vocês estão vendo aqui, ó, o volume vai aumentando dela, ela vira uma bexiga, tá? E aí ela assume o formato do recipiente aqui, metálico. Isso aqui é uma matriz metálica. Quando isso é resfriado, ela é aberta, a parte de cima é destacada, a parte de baixo é cortada, e aí você fica com a garrafa, que é a garrafa PET que a gente tanto usa aí para colocar refrigerante, por exemplo, tá? Mas pode ser utilizada para garrafas de leite, garrafas de material de limpeza e etc, né? Normalmente você vai ver ao longo da garrafa aqui, ó, se você passar a mão aqui na garrafa, você vai ver tipo uma divisória. Você vai sentir uma divisória que é a parte de junção das duas matrizes, tá vendo? Tá bom? Quais as vantagens desse processo, né? É um processo econômico para produção em massa, né? E rápida. Limitação, a complexidade da peça ela é limitada, né? Os materiais que você pode usar é só termoplástico aqui. A tolerância é de mais ou menos 0,05 a mais ou menos 2,3 milímetros. As peças formadas são de paredes finas, né? Você lembra das garrafas de refrigerante, né? São bem finas, né? E é um processo de custo baixo para produção de garrafas e recipientes. Só que para poluição, para formação de produtos que vão ser descartados na natureza, é um dos mais poluentes que existem, né? Então, deve ser pensado uma forma sustentável de utilizar esse processo, para que não tenha, que possam ser reciclados os produtos que são feitos por esse processo. Ok? Ok, então saímos da moldagem por sopro, entramos na termoformagem. Como que é esse processo? Bom, a termoformagem, como a gente está vendo essa figurinha aqui, né, ó, uma chapa, tá, de plástico, ela é aquecida, pré-aquecida, e ela é inserida num molde. Então vocês estão vendo aqui, ó, é um molde fechado, né, tem a parte superior, a parte inferior, e a parte inferior do molde, ela já tem pré-estabelecida, tá? Então é um molde metálico, por exemplo, tem esse formato que a gente está vendo aqui, esse formato que a gente está vendo. E aí quando a chapa entra aqui, o que acontece? A cavidade, a câmera é fechada e você tem um sistema que faz com que surja vácuo, tá, aqui dentro. E aí a chapa de plástico, como ela está amolecida, né, pelo calor, e o vácuo faz uma força contrária para baixo, a chapa é puxada e assume o formato do molde, tá, do molde metálico. No caso, o formato da matriz. E aí o molde é aberto, né? O molde é aberto, a chapa de plástico já resfriada e conformada é retirada e vai para retirada, por exemplo, de rebarbas e finalização do produto, né? Beleza? Nesse caso, as ferramentas e os equipamentos são baratos, né? A taxa de produção são boas, né? Peças grandes podem ser produzidas.
Limitações, tá? Então você tem aqui nervuras, saliências e outras seções de maior espessura de parede não são realizáveis. Materiais que são usados aqui para produção são termoplásticos também. Tamanho e complexidade, né? Então as peças têm que ser rasas, com espessura de parede constante e fina. Beleza? Aspectos econômicos, tá? Então é utilizado para a produção de embalagens de baixo custo, mesmo em elevadas quantidades. Aqui a gente vê um exemplo, né? Ó. Então você tem o molde, você tem a placa aquecida, aí o molde vem, se aproxima, o vácuo é ligado, o material plástico se aproxima do molde, fica do formato do molde, daí o molde é retirado e a peça também é retirada. Então esse é um exemplo aí. Beleza? Então essa era a termoformagem, tá? E aqui a gente acaba os nossos processos que a gente estudou. Vimos aí então processos de conformação, processos de fundição, processos de usinagem e processos de processamento de plásticos, tá? Então esses são exemplos que a gente viu para processos de criação de produtos, né? Manufatura de produtos. A parte agora de seleção de materiais, tá? Existem materiais que a gente pode dividir aí na produção de produtos, que são materiais de engenharia, que a gente fala, tá? Esses materiais de engenharia a gente pode dividir em metais, por exemplo, materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Os materiais, no caso os metais, né, a gente tem os ferrosos e os não ferrosos. Os ferrosos formam esse grupinho aqui básico de 4, né? Ferro fundido, aço carbono, aço liga inoxidável. Os não ferrosos são a família dos alumínio, cobre, latão, etc. Já os não metais, os inorgânicos, né, são as cerâmicas, vidros e outros, né? Dentro das cerâmicas a gente tem, por exemplo, a alumina. Dentro dos vidros a gente tem a sílica. E dentro de outros a gente tem concreto, gesso, por exemplo, e a mica. Dentro dos materiais não metais orgânicos, a gente tem os polímeros, que a gente já deu exemplo de processamento, né? Dentro dos polímeros a gente tem os termoplásticos, termofixos e os elastômeros. Os elastômeros são as borrachas, pessoal, tá? Que pode ser desde borracha natural, silicone, tá? Que são o neoprene, que é bastante conhecido, né? E os outros aqui, que são carbono, madeira, fibra, papel e couro. Os termoplásticos, como eu falei, se você aquece eles se deformam, né? Depois que eles resfriam, eles ficam com uma forma fixa, você reaquece, eles podem voltar à forma anterior. O termofixo não, se aqueceu ele já deforma e vira uma pasta, e você não consegue voltar ao que ele era, tá? Existem alguns processos que hoje, com uma certa tecnologia, até consegue voltar ao que ele era inicialmente, tá? Mas, a princípio, a maioria deles não. Ok? Exemplos de termoplástico. Então, você tem o polietileno, o poliestileno, o vinil, o policarbonato, tá? Então, são bem conhecidos aí. Os termofixos, o epóxi, tá? O poliéster, então, são exemplos mais conhecidos. Então, para que um projetista, né, se familiarize um pouco mais com as propriedades do produto, a gente tem algumas propriedades aqui nessa tabela, tá? Essa tabela aqui, que são formas comercialmente oferecidas para os materiais. Então, por exemplo, D aqui, ó, significa disponível no mercado. R
disponível no mercado, mas com restrições, tá? E o I, indisponível. Então, por exemplo, o material, vamos pegar aqui o ferro fundido, tá? Lingote para fundição é um formato pré-determinado, tá? Para que você possa fazer a fundição posteriormente. No mercado, ele está disponível, tá? Então, ele é totalmente disponível. Na forma de granulado, ele é indisponível, não tem. Na forma de barra circular, ele está disponível. Na forma de barra retangular, ele está indisponível. Na forma de tubo, disponível. Na forma de barra chata, indisponível. Na forma de chapa, indisponível. Filme, indisponível. Arame, todos eles indisponível. Na forma de pó, que é o processo de metalurgia de pó que utiliza, né, ele está disponível. Então, isso aqui é uma tabela que mostra como que as formas estão disponíveis no mercado, de acordo com o tipo de material que a gente tem, tá? Então, esse é um exemplo que vocês podem utilizar caso futuramente precisem de conhecer o tipo de material e a disponibilidade que ele se encontra no mercado. Bom, algumas recomendações para a escolha de materiais, tá? Você sempre utilizar, então, materiais comerciais, produzir diretamente, sempre que possível, né? A partir de formatos, medidas, formulações, qualidades comerciais, com pouco ou nenhuma modificação os materiais. Utilizar materiais que tenham bom acabamento superficial e não precisam de operações de retrabalho. Selecionar materiais considerando suas propriedades conjuntas, tá? Em relação à capacidade de manufaturá-los, né? E projetar para o máximo de aproveitamento de material, evitando... aqui ele indica rebarba cavaco, mas a palavra é desperdício. Tá? Você tem que evitar desperdício. Para você selecionar materiais, tá, pessoal, você precisa executar algumas etapas, tá? De acordo com esse autor aqui, ele é um livro bem volumoso aí, pessoal, tá? Na parte de materiais, quem quiser comprar esse livro ou mesmo pesquisar na internet, procure esse autor, Dieter, e aí você já vai achar o livro dele, tá? Então, para seleção de materiais, o que você precisa, tá? Então, sempre analisar os requisitos dos materiais, normalmente eles vêm em tabelas, tá? Você só tem que vincular ou casar com a sua necessidade. Sempre levar em condição as características ambientais dos materiais, se vai gerar desperdício, né, e problemas para o meio ambiente, isso é vital. Buscar materiais de utilização que sejam viáveis, tá? Se for material sustentável, existem tabelas que indicam se o material realmente é sustentável. Selecionar materiais que serão utilizados, né? Para isso, escolhe-se do grupo de materiais viáveis o melhor material para dada aplicação, tá? Se esses materiais estão disponíveis no mercado, né? E desenvolver um banco de dados de projeto. Você pode, por exemplo, no seu projeto que você está construindo, fazer um banco de dados para aquele projeto em relação aos materiais. Utilizei o material X, material Y, ele é bom, ruim, tem propriedade X, Y, né? Então você pode fazer isso. É uma forma de facilitar a sua vida posteriormente, né? Bom, e aí, pessoal, eu vou deixar para vocês os seguintes exercícios aqui, tá? Que tem que ser entregues também na aula que nós vamos ter seguinte, lá, presencial, tá? Então, os exercícios são os seguintes. Então, vocês vão responder isso daqui e me entregar numa folha, como a gente vem fazendo costumeiramente aí nas aulas. Então, a primeira é o que é produtibilidade. Isso aqui a gente respondeu, né, no começo dessa aula. E qual a sua influência nos custos de produção?
A gente respondeu essas duas perguntinhas aqui. Perguntinha 2, né? Cite algumas recomendações capazes de orientar uma produção mais econômica. A gente deu várias lá no início dessa aula, então você pode tirar as respostas de lá. Beleza, então essas são as duas iniciais, aí depois tem mais essas 8 aqui. Então, quais são as vantagens do processo de estampagem? A gente falou do processo. Que materiais podem ser extrudados? A gente falou também. No que consiste o processo de laminação? A gente falou. Quais são as quantidades econômicas para a escolha do processo de forjamento, né? A gente falou disso. Quais são os tipos de processo de fundição? A gente falou de 2. Quais são as desvantagens da usinagem por torneamento? A gente falou. Essa questão número 7, a gente não falou de planagem, tá? Então, isso daqui vocês não precisam entregar. Beleza? Não precisa entregar a 7. E a 8, quais são as limitações da eletroerosão que a gente falou? Então, responda a número 8 aqui. E aí a gente finaliza essa aula aqui de hoje. Tá? A gente falou, essa aula ela foi dada em parte presencial, então na parte presencial vocês vão ter um resuminho dela no caderno, tá? Que é muito interessante para vocês terem isso no caderno. As figuras também são diferentes, então quem assistiu ao presencial tem algumas informações que eu falei, que aqui eu não falei, né? Mas aqui está bem completo, tá? Essa aula daqui está bem completa. Vocês têm figuras, tal, etc. Está bem completa para vocês estudarem. Tá bom? Então a gente finaliza essa aula daqui. Eu vou fazer agora uma outra apresentação de uma outra aula que a gente já viu. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar, tá? Mas quem quiser ver depois no YouTube também fica à vontade. Então eu vou encerrar essa aula aqui, a aula número 11. E a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.